Capítulo 10. O karma. Embora alguns pensem que um princípio do karma existe apenas na doutrina budista, na realidade pode ser encontrado em quase todas as tradições espirituais. Geralmente é exposto de forma simples. Se você for bom, irá para o céu, você será feliz. Se você for mau, irá para o inferno, você sofrerá. Nessas tradições, o princípio da inevitabilidade das consequências, que chamamos de karma, é como um trem, com apenas dois destinos, o céu e o inferno. A visão budista é a de que o trem tem muitas paradas intermediárias. Quanto maior a bondade de uma pessoa, maiores as suas experiências de felicidade. Quanto maior a negatividade de uma pessoa, maior o seu sofrimento e dor. A realidade atual do nosso dia a dia é o resultado kármico dos nossos pensamentos, palavras e atos desta vida e de vidas passadas. Algumas pessoas têm dificuldade com a visão mais abrangente do karma, apresentada pelo budismo, porque não acreditam em reencarnação. Como não podem constatar que elas próprias ou qualquer outra pessoa terão uma existência futura ou que tiveram alguma existência anterior, elas não conseguem aceitar a ideia do renascimento. Mas o fato de não conseguirmos nos lembrar de vidas passadas ou vislumbrar vidas futuras não é motivo suficiente para não acreditarmos nelas. Há muitas coisas nas quais confiamos, apesar de não podermos enxergá-las ou constatá-las empiricamente, como o amanhã. Não podemos provar que o amanhã acontecerá, mas estamos prontos a apostar que sim. As pessoas não podem garantir que, em uma certa idade, vão se aposentar, viver de suas economias, ter uma vida tranquila e se divertir. No entanto, muitos estão trabalhando para isso. Da mesma forma, a incapacidade de recordar ou antever outras vidas não significa que elas não existam. O karma pode ser comparado a uma semente, que em condições adequadas dará lugar a uma planta. Se você colocar na terra uma semente de cevada, pode ter certeza de que obterá um broto de cevada. A semente não produzirá arroz. A mente é como um campo fértil. Coisas de todos os tipos podem crescer nela. Quando plantamos uma semente, um ato, uma palavra ou um pensamento, em um dado momento, será produzido um futuro que irá amadurecer e cair na terra, perpetuando e incrementando aquela mesma espécie. Momento a momento, com nosso corpo, fala e mente, plantamos sementes potentes de causalidade. Quando as condições adequadas para o amadurecimento do nosso karma se reunirem, teremos que lidar com as consequências daquilo que plantamos. Embora sejamos responsáveis por aquilo que semeamos, esquecemos que lançamos aquelas sementes e, quando amadurecem, damos crédito ou culpamos pessoas ou coisas externas pelo acontecido. Somos como uma ave pousada sobre uma rocha, que consegue ver sua sombra, mas que quando voa, esquece-se de que a sombra existe. A cada vez que pousa, a ave pensa que encontrou uma sombra completamente nova. No momento, pensamos, falamos ou agimos, mas perdemos de vista o fato de que cada pensamento, cada palavra e cada ação produzirá um resultado. Quando o fruto finalmente amadurece, pensamos: por que isso aconteceu comigo? Eu não fiz nada para merecer isso. Uma vez que tenhamos cometido uma ação negativa, a menos que ela venha a ser purificada, viveremos as suas consequências. Não podemos nos esquivar da responsabilidade, nem tentar fazer o karma desaparecer por meio de justificativas. As coisas não funcionam assim. Todo aquele que pratica um ato irá infalivelmente viver os seus resultados, sejam eles positivos ou negativos. Cada movimento dos nossos pensamentos, palavras e atos é como um ponto no tecido da nossa futura realidade. Em nossa experiência presente, estão latentes oceanos de karma, vindos de incontáveis vidas passadas. Karma, que nas condições apropriadas, frutificará. Para encontrarmos a liberação do samsara, precisamos trabalhar no nível das causas e não no nível dos resultados. O prazer e a dor que aparecem como consequência do nosso comportamento. Para fazer isso, precisamos purificar nossos erros passados e modificar a mente que planta as sementes do sofrimento. Precisamos purificar os venenos mentais
que perpetuam um karma infindável. E esse processo é chamado de fechar a porta da desvirtude, ou seja, evitar consequências kármicas, tomando medidas preventivas, não dando mais vazão às faltas da mente por meio das ações. Nós falamos em karma positivo, negativo e neutro. Os atos que geram karma positivo levam a felicidade pessoal e felicidade para os outros. O karma negativo provoca sofrimento para nós mesmos e para os outros. Quando nossa intenção é beneficiar os outros, criamos bons pensamentos, palavras e ações virtuosas e karma positivo. Quando somos motivados pelos venenos da mente, criamos maus pensamentos, palavras e ações desvirtuosas, e assim geramos um karma negativo. Já o karma neutro é gerado por ações inócuas, motivadas nem pelo desejo de ferir, nem pela intenção de ajudar. Por não ter efeito positivo algum, é considerado desvirtuoso. E por essa razão, o karma é, muitas vezes, discutido somente em termos de positivo ou negativo. A motivação altruísta, ela pode gerar um karma positivo exaurível ou inexaurível. Criamos um karma exaurível quando nossa motivação é beneficiar os outros, mas o nosso quadro de referência continua sendo a curto prazo. Por exemplo, podemos dar de comer a uma pessoa que tenha fome, ou cuidar de alguém doente, mas nossa meta continua sendo temporária, não a de ajudar aquela pessoa e a todos os demais seres a despertar dos ciclos de sofrimento. Consequentemente, a felicidade que resultará da nossa ação virtuosa será temporária e terminará quando o bom karma que tivermos criado com aquela ação se exaurir. Ela não levará à liberação do samsara. Quando uma ação é praticada com a intenção de que uma determinada pessoa, bem como todos os demais seres, não só encontrem felicidade temporária, como também acordem da existência cíclica, ela produz um karma positivo inexaurível. Esse karma leva não apenas à felicidade nos reinos superiores da experiência, em termos últimos, leva também à iluminação. Então, precisamos adquirir certeza absoluta da infalibilidade do processo kármico, que atua constantemente em nossas vidas, pois o nosso sofrimento, sem fim, as experiências de estados de nascimentos superiores e inferiores, têm suas raízes no desenrolar inexorável do karma positivo e negativo.